E antes de passar a palavra para ele, para que ele nos conte, nos fale um pouco sobre essa conversa tão bela de Jesus com Nicodemos, à época, vamos agradecer a espiritualidade, e aqueles que desejarem no seu íntimo podem ter a sua prece particular, e aqueles que quiserem acompanhar a nossa prece de inicialização: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Noema, passo a palavra para ti. Ao final eu volto novamente com mais alguns recadinhos dos trabalhos da casa. Obrigado, gente. Uma boa palestra para todos nós. Boa tarde a todas e a todos. Sempre que eu estou aqui, neste local, nesta sala de oração, tenho dois motivos para sentir uma alegria imensa no meu coração. Sempre, sempre. Não só aos sábados, quando eu tenho a oportunidade de uma palestra, de uma convivência com vocês, mas também todas as quintas-feiras à noite, quando eu tenho trabalho de evangeloterapia. Dois motivos que eu cito a vocês. O primeiro motivo é sentir a grandiosidade da presença do nosso Mestre Jesus e de todos os seus mensageiros espirituais do plano superior, que são equipes de evangelização, equipe de saúde, consoladores, que com certeza estão aqui conosco para nos proporcionar os meios para que possamos esquecer um pouco das agruras que nós enfrentamos nessa caminhada e purificar de certa forma o nosso interior para que possamos compreender da melhor forma possível os ensinamentos que Jesus tem para cada um de nós nesta noite. Jesus, o nosso irmão de luz, o nosso companheiro sempre presente em todas as ocasiões da nossa caminhada. Possamos crer ou não na grandiosidade do Mestre Jesus, mas ele sempre estará presente, porque ele é o enviado de Deus Pai para nos acompanhar, para nos orientar nesta caminhada tão difícil, mas ao mesmo tempo tão abençoada, minha gente, porque é uma oportunidade, ou mais uma oportunidade que Deus nos concedeu nesta encarnação, para que nós possamos redimir de outras encarnações que talvez nós não tenhamos aproveitado da melhor forma possível. Então estamos aqui ainda, eu digo ainda, porque estamos na terra de expiações e provações. Apenas um nível nesse nível de progressão dos planetas que nós iremos conviver. Nós só estamos à frente do planeta de vez em quando me falta a memória, né? Mas é um só. É, exatamente, é uma escala só. Então veja como ainda nós estamos atrasados. Mas Jesus está sempre presente, sem contar com o nosso anjo guardião. Ele está sempre presente, sempre para nos ajudar. Nós é que nos afastamos dele, nós é que não prestamos atenção nos momentos que ele quer nos instruir. Às vezes quer que nós evitemos de praticar algo contrário à palavra de Deus. Mas todos nós sabemos que na nossa busca pela sobrevivência, nós esquecemos muitas vezes da presença dele, entendeu? É um espírito mais elevado que conhece todas
as nuances das nossas tarefas expiatórias que assumimos antes da reencarnação. E não poderia ser de outra forma, né? Se é o nosso conselheiro, nosso acompanhante, ele sabe, conhece todas as nuances. Então ele vem para nos alertar, não é? Olha, você está esquecendo determinados detalhes. E eu posso lhe dizer que muitas vezes, mesmo eu consciente dessa situação, ignoro a presença dele para me ajudar. É como se eu ouvisse, não é? Mariama, pare um instante, você está correndo muito. Ouça o que eu tenho a dizer para você. E eu simplesmente desconheço, como muitos de nós agimos dessa forma. Pare, homem, ouça, é importante o que eu tenho a lhe dizer. Nós precisamos realmente a ter essa percepção e parar um instante para ouvir a voz da razão, da verdade. E que na realidade, ao contrário, a voz dos espíritos fascinadores, enganadores, nós temos às vezes muito prazer em ouvir e até em executar coisas que nos levam à prática tão somente para o usufruto das coisas materiais, né? Que aparentemente é tão bom, não é verdade? Hein? O espírito, se ele convida para uma churrascada, nessa hora, peraí, tu vai para aquela igreja santa orar? Não vá não, vamos lá para a churrascada comigo, tem chope, tem um monte de coisa. Vamos ser sinceros, para onde é que a gente vai? Não é? Então não é falta de aviso. Quando eu vim para esta casa, fui muito bem recebido na época pelo nosso irmão, que era presidente, Minol, né? Ele me recebeu muito bem, me orientou e me acompanhou, deu todas as facilidades que eu precisava para me integrar nesta caminhada. Mas eu ouvi uma voz, né? Não é voz do Espírito, não, voz do encarnado mesmo, que ele disse: Mariama, a grande maioria das pessoas que chegam aqui nesta casa é pela dor. Mas eu tenho certeza que vai dar certo para você, porque você não veio pela dor, você veio pela fé. Acertou em cheio. Um profeta, né? Acertou em cheio. Realmente eu vim aqui pela fé, num sentimento que florescia dentro de mim, no meu coração, sem antes ter nenhum conhecimento da doutrina espírita, apenas por intuição e também por diversos acontecimentos na minha caminhada que eram inexplicáveis, mas que eu sentia dentro de mim que eu precisava mudar, minha gente, mudar a minha forma de viver. Assim, aqui chegando nesta casa maravilhosa para mim, eu comecei a estudar os fundamentos da doutrina espírita. Não só através das diversas literaturas, né? Eu considero 6 livros importantes, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e o Inferno, Gênesis, Livro dos Médiuns, e muita gente não lê, mas eu gosto também, que obras póstumas, né? Exatamente, obras póstumas. Mas não só esse aspecto do conhecimento dos fundamentos teóricos dessa grandiosa doutrina espírita, mas também participando ativamente
de todos os trabalhos desta casa, com muito amor, com muita dedicação e alegria pela oportunidade que me deram a cooperar nos diversos trabalhos aqui desta casa, que aliás são oferecidos para todos aqueles que vierem aqui nesta casa com vontade de conhecer a doutrina espírita. Não só vir aqui às palestras, tomar passo, mas não, pessoas que tenham realmente vontade de aprender a doutrina espírita. Assim, minha gente, com os novos conhecimentos que eu fui adquirindo, passei a reestudar os Evangelhos de Jesus, agora com a interpretação baseada especialmente em 2 pontos, para mim, julgo fundamentais: doutrina da reencarnação e a possibilidade do contato com o mundo espiritual. Que, aliás, não era muita novidade para mim, não, sabe? Só não conseguia compreender, porque os próprios Evangelhos de Jesus nos dão indicativo muito forte para crermos nesses 2 princípios fundamentais. E assim, eu me senti à vontade de ficar livre, liberto das imposições dos diversos dogmas, eu digo sempre, fossilizados da tradicional teologia cristã. Eu sentia livre, né, de partir para novos voos, à procura de novos horizontes para o meu crescimento. E não tentar seguir determinadas imposições que nós ouvimos, não é? Mas eu queria eu mesmo, né, com a ajuda de Deus, tentar entender o porquê de tantos acontecimentos que nós presenciamos e convivemos. Todo esse meu esforço aconteceu pela nossa fabulosa doutrina espírita. A doutrina que abre os nossos corações para recebermos as instruções necessárias para caminharmos muito mais confiantes nesta difícil realmente passagem. Assim, minha gente, eu sempre estudei o Evangelho, mas existem diversas passagens que pelos dogmas, a doutrina das igrejas tradicionais, a gente não conseguia encontrar as explicações necessárias. Sempre ficava faltando alguma coisa, não é? Que você diz, mas puxa vida, não pode ser. O conceito do ensino do nosso Mestre Jesus é correto, é certo. Então, por que esses dogmas atrapalharam o nosso raciocínio? Então, eu me livrei disso. Disse, não, agora eu vou realmente ultrapassar alguns dogmas e tentar compreender a grandiosidade do ensino de Jesus. Porque Jesus não veio nesta caminhada para atrapalhar ninguém. Não veio para ensinar somente para os doutos, para os intelectuais, não. Ele veio avisar para todas as pessoas, até os mais simples, que todos somos filhos de Deus, todos nós somos amados por Deus. E Ele quer que todos nós possamos atingir a nossa destinação final, que é a purificação do nosso espírito.
Então jamais ele deixaria os mais simples alijados desta bênção grandiosa que é alcançar a purificação. Assim eu passei a entender racionalmente e perceber a grandiosidade do amor de Deus e da justiça divina, tão somente pela nova luz que surgia à minha frente. A luz enviada pelo nosso divino Mestre Jesus. Diante dessa nova visão, minha gente, eu fiquei realmente maravilhado. Passei a redirecionar os meus objetivos nesta caminhada. Agora, com muito mais segurança, com muito mais certeza. Né? Não seguia mais tão somente as imposições dos terríveis dogmas das igrejas tradicionais. E a que mais me incomodava de imediato e que na minha juventude provocava um questionamento, até eu diria um medo terrível, que era o destino implacável após a nossa morte, do céu ou inferno para a eternidade. Existe algo pior do que isso, gente? Né? Não vamos tentar entender as razões desses dogmas, mas agora sim, liberto de todas essas amarras, posso afirmar com convicção que o Centro Espírita, que é o guardião do ensino do Espírito da Verdade, nos conhece como a terceira revelação, né? Não é só lugar para as pessoas com dores, pessoas desesperadas, que comparecem aqui como último recurso para tentar suprimir essas dores. Não é só para isso, mas também para renovar as nossas esperanças, para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Olha, gente, isso é muito importante, viu? É saber por que nós estamos vivenciando nesse planeta Terra. Por que nós nascemos? Qual é a finalidade? Por que tantas divergências, não é, dos acontecimentos entre as pessoas? Uns sofrem mais do que os outros. Aparentemente nós achamos que isso é uma injustiça tremenda. Mas ao mesmo tempo, nós temos a certeza, é algo que está dentro de nós, que Deus é o nosso Pai, é a suprema justiça e amor. Ele quer o bem de todos nós. E aí surgiu o questionamento. Jamais ele condenaria alguém às penas eternas do fogo, ou o gozo eterno das benesses do mundo celestial. É lógico isso, né? Aí acabou o meu medo. A outra coisa também que me incomodava, que por que Deus colocaria neste mundo, nesta terra, atualmente, mais de 8 bilhões de pessoas, e que mais da metade desses nossos irmãos não são cristãos, entende? São de várias outras denominações religiosas, muçulmanos, budistas, shintoístas e por aí vai. Por que Deus colocaria
essa imensidade de seus filhos para a condenação eterna. Vamos pensar racionalmente, né? O nosso Pai, o eterno Consolador, que quer oferecer a salvação para todos nós, colocaria nesse planeta tão somente para permanecer alguns anos e depois retornar para a condenação eterna. Olha, o meu raciocínio, meu sentimento não aceitava de forma alguma. Mas qual é esse sentido da vida? Qual é esse sentido da vida? Porque pelo sentido da vida, você vai tomar as decisões corretas na sua caminhada. Não é? Assim como no mundo terreno. Se eu quero ser, por exemplo, um médico, eu vou redirecionar meus esforços todos para quê? Para esse fim, não é? Aí eu vou passar a estudar matemática, química, física e por aí vai. Mas se eu quero ciências humanas, eu vou redirecionar meus estudos secundários para que lado? As ciências sociais, não é? Português, literatura, história, e por aí vai. Então, precisamos saber o nosso sentido da vida. Por que é que nós estamos caminhando aqui, enfrentando todas essas dificuldades? Não é verdade? Por quê? Tem que ter uma razão, não é? E essa razão nós vamos tentar encontrar. Vamos agora prestar bastante atenção numa reflexão sobre o tema de hoje. O tema de hoje que é: ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E vamos encontrar juntos a resposta a essa indagação. Qual o sentido da vida? Inicialmente, nós vamos recorrer, como sempre, aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, contidos nos Evangelhos. Eu falei não sei quantas vezes nos Evangelhos de Jesus, né? Então é importantíssimo, é fundamental para todos nós. E não precisa estudar todos os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e todas as cartas paulinas. É suficiente só estudar essa obra condensada que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém todas as coisas necessárias para entender o verdadeiro sentido da vida. Tem aqui umas 300, 400 páginas só, né? Somente isso, condensado. Por que a gente não se dedicar a esse estudo? Tal como nós procuramos avidamente encontrar motivos que levaram determinadas pessoas a alcançar um tremendo sucesso do ponto material, né? Eu sou um exemplo, vou estudar as obras de fulano de tal, que ele está no ápice da conquista dos bens materiais. Mas ninguém para pensar que esta vida não é só isso. Que esta vida é a nossa preparação para a pós-morte, a vida espiritual. Mas ninguém procura debruçar-se, estudar os evangelhos e encontrar o verdadeiro sentido dessa vida. Então, recorrendo ao evangelho, está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 20, 22. Eu vou ler aqui para vocês,
e vão entender que é um texto muito fácil. Diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, mas se dirá. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Entendeu? Então já deu para entender que com essa resposta fica evidente que o reino de Deus não é um lugar geográfico, nem físico, que a gente possa apalpar, procurar e dizer: encontrei o reino de Deus. Não é nada disso, mas algo que deve ser desenvolvido dentro de nós. Então não é físico. Como disse Jesus, não é algo visível. Você não vai enxergar e dizer: epa, estou perto do reino de Deus. Não é? Não. É um desenvolvimento interior. É um processo, gente, sabe para quê? Para a nossa purificação. A famosa e tão conhecida mudança interior, se fala isso em todas as igrejas. Você precisa mudar, mudança interior. Você precisa mudar, você precisa redirecionar a sua caminhada. Então não é um lugar físico. É algo que está dentro de você, que precisa desenvolver. A questão, minha gente, não é ver o reino de Deus. Você não vai ver. Mas desenvolver dentro de nós. É algo que você precisa cuidar. É como uma sementinha que você bota na terra. Você tem que aguar, tem que cuidar. E aí sim, essa sementinha vai germinar, vai crescer e no futuro produzir frutos e sombras para quem está cansado. Não é verdade? Então, nós precisamos aqui no Maidara, porque o reino de Deus, há diversas definições complicadas, mas eu arranjei uma bem reduzida, assim, que todos nós vamos entender. O reino de Deus é um estado de consciência que conduz para a reforma íntima, tirando os entulhos, os miasmas na linguagem espírita, que na realidade significa sujeiras, impurezas que existem dentro de nós, que turvam o nosso coração. Então é preciso você tirar, arrancar, jogar fora, para que encher o nosso interior, o nosso coração, sabe de quê? De amor. Entendeu? De amor ágape, que tem origem grega, que significa o amor incondicional, o amor que Jesus nos ensinou. Não esse amor popular que nós conhecemos, que ficou tão deturpado, não é verdade? Então não é esse amor. É o amor que Jesus nos ensinou. Aí volto novamente a repetir, porque é importante. Como é que nós vamos conseguir entender esse amor, minha gente? Conhecendo a vida e obra do nosso Mestre Jesus. Não há outra forma, e que deve ser buscado, minha gente,
com o maior esforço possível, com um ímpeto, com uma vontade muito grande de sentir que o nosso íntimo está se purificando. Como é que nós vamos perceber isso, se é o que a gente não vê? É fazendo as nossas reflexões diárias, que também a grande maioria das pessoas, digo isso com tristeza, que não se dedica um segundo sequer a essa nobre atividade, que é fazer, digamos assim, mais inteligível, um balanço diário do que nós fizemos. E se o que nós fizemos nos trouxe alegria ou tristeza, ou se está conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. É tão importante isso. E aí sim que você vai perceber, não é? Sem ninguém falar, se você está realmente trabalhando, batalhando para esse desenvolvimento, essa limpeza dentro do nosso interior. Não basta só morar numa casa limpa, cheirosa, não. A gente precisa deixar um coração limpo e cheiroso. É preciso fazer uma faxina geral. É preciso abrir as portas e janelas do nosso coração e deixar entrar a grandiosa luz purificadora do nosso Mestre Jesus. Fazer uma limpeza geral e com muita alegria e satisfação. É bom, não é verdade? Você chegar numa casa, né, limpa, cheirosa, né, aquele perfuminho agradável, não é bom? Né? E a dona da casa ofereceu um cafezinho, melhor ainda, né? Pois bem, assim deve ser o nosso coração. Tornar agradável, purificado, que possamos começar a espargir em nosso entorno fluidos positivos, fluidos de amor, de esperança, de bem-querência, entendeu? Isso passa a acontecer sem você perceber às vezes. De vez em quando pode ouvir alguém falar para você, né? Ou comentários, puxa vida, eu era um cara muito chato, prepotente. Mas agora, ultimamente, eu estou notando que ele está se tornando mais amável, mais agradável. Não é? Daí você vai compreender o quê? Obrigado, meu Deus, meu Jesus. Eu estou purificando o meu interior. Entende? E outra coisa, ninguém alcança essa purificação se não convivermos uns com os outros. Ninguém consegue esse desenvolvimento sozinho, isolado. Por quê? Porque você não é submetido a essas condições para melhorar. Não é verdade? Ter, digamos assim, a paciência, a capacidade de perdoar o nosso próximo até o inimigo. Todo mundo sabe, né, dessa máquina. Como é que você faz isso? Você pode, num dia qualquer, no seu trabalho, em qualquer outro local, alguém que lhe ofende tremendamente. Aí você vai ficar chateado. Se você não tiver esse preparo, você vai se aborrecer, talvez até entrar em atrito imediatamente após o acontecimento. Mas vá para casa tranquilo,
e faça uma reflexão da seguinte forma: será que eu contribuí de alguma forma para esse irmão ficar aborrecido a tal ponto que me ofendeu dessa forma? E nós não somos santinhos também não, somos iguais todos. Se você chegar à conclusão que você provocou de alguma forma essa ofensa, você vai pedir perdão a Deus. Vai fazer as orações, as preces, para não cair mais nessa tentação. Mas se você chegar à conclusão que você não fez nada, foi ofendido gratuitamente, da mesma forma você vai agradecer a Deus e dizer: obrigado, meu Deus, eu estou caminhando de forma correta. E aí o que você vai fazer? As devidas orações para que esse seu irmão que lhe ofendeu possa encontrar também o caminho da paz. Aí sim, você vai conseguir caminhar com harmonia e ter a certeza: valeu a pena meu esforço, meu Deus, porque eu estou também começando a desenvolver. Jesus fez uma comparação a esse respeito, essa ânsia, essa vontade de você conhecer e adquirir o reino de Deus. Ele contou a história de um homem que estava caminhando. De repente ele tropeçou numa pedra e, eis a surpresa, ele encontrou um tesouro fantástico. Deve ter dado pulos de alegria, né? Como quem ganha a Mega Sena, né? Sem dúvida alguma. E ele imediatamente colocou a pedra no lugar e foi correndo para casa e vender todos os bens materiais que ele tinha em casa, para juntar dinheiro, sabe para quê? Para comprar aquele terreno. Porque naquela época, todo tesouro encontrado dentro do seu terreno era o proprietário integral. Hoje em dia não é mais assim, né? Eu sei que parece que é meio a meio, o governo leva uma parte. Bom, mas naquele tempo era integral. Entendeu? Ele procurou fazer isto, essa comparação do que é reino de Deus. Da mesma forma que você encontrou o tesouro e ficou alegre, queria agarrar o tesouro, você deve fazer também em relação ao seu crescimento, à busca do reino de Deus, que é uma comparação mais fantástica do que essa de Jesus, para você entender com que ímpeto você deve procurar o reino de Deus, é largar tudo e dizer: é aqui que eu vou me arranjar, é aqui que eu vou ser feliz. Creio que tem outras comparações semelhantes, que é muito, mas não vamos entrar nesse plano. Mas nós, através dos estudos do Evangelho, nós vamos constatar que para alcançarmos esse estado de espírito puro, de purificar o nosso interior, não basta apenas uma vida corpórea só. O tempo é muito pouco, você não consegue, não é? Dá para a gente raciocinar, né? Nesta vida só corpórea, eu queria aprender tantas coisas, minha gente, mas eu sei que eu não vou conseguir, porque o tempo é muito curto, e vocês sabem disso também, né? Assim, Deus concede quantas encarnações forem necessárias para a gente alcançar a nossa destinação final, que é ser espírito puro. Entendeu? Quantas forem necessárias. Não tem limite, não. 10, 15, 20, milênios, né?
Eu não sei se tem espírito com milênios esperando, não. Mas deve ter, né, gente? Porque gente ruim não falta nesse mundo. É o que mais tem. Muito bem. E tem mais. Tem muitas pessoas encarnadas, reencarnadas, nós já tivemos diversas reencarnações, reencarnadas, que não sabem tirar proveito, não sabem aproveitar essa grandiosa oportunidade que Deus nos concedeu. Em vez de nós ficarmos batalhando como o homem que achou o tesouro, muito pelo contrário, a gente vira as costas, porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós dedicamos todos os nossos esforços para quê? Para usufruir da melhor forma possível os gozos que os bens materiais nos proporcionam. Não é verdade? Tudo. Quero carro, quero iate, quero mansões, quero isso, quero aquilo, tudo e pronto. Não é? E nós esquecemos completamente do compromisso que assumimos diante de Deus diversas vezes. Hoje mesmo nós já assumimos aqui, na introdução do nosso irmão Eduardo, no Pai Nosso. Venha o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Venha o nosso reino. Significa o quê? Venha para nós os teus ensinamentos, a sua vivência, a capacidade de amar que você nos ensinou através do teu Filho amado, Jesus, nosso irmão de luz. Não é? E às vezes eu lhe pergunto, desculpe a arrogância, muitas vezes nós recitamos o Pai Nosso decorado, não sabemos nem o que acabamos de comprometer, assumir um compromisso diante de Deus. É uma coisa sagrada, gente. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Normalmente fazemos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Isso é um alerta que Deus nos dá. Muito bem. Falamos muito do reino de Deus. Agora é bom a gente recordar um pouquinho a encarnação, né? Todos nós temos uma ideia do que vem a ser a encarnação. Mas tem aqui do Livro dos Espíritos, tem um pouquinho de paciência que eu vou ler para vocês, é autoelucidativo. Está no quesito 132, que Kardec pergunta para a espiritualidade. Maravilhoso ensino de Kardec, ele se preocupou em todos os detalhes, né? Para ninguém ter dúvida. Então ele faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Todos nós temos uma ideia, né? Mas olha aqui a resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Pronto, matou a charada, né? É como diz no linguajar popular, curto e grosso, né? Fazer chegar à perfeição. Perfeição para saber aproveitar as coisas belas da vida. Eu às vezes ficava incomodado, aliás, me incomoda, sabe? Achando que centro espírita é lugar de tristeza, né? De constrição, de ficar de cabeça baixa.
Não. Aliás, os grandes palestrantes do Espiritismo dizem o seguinte, né? Que o palestrante não pode contar piada, não pode fazer nada. Eu acho que pode, por que não? Não é? Aliás, vocês vão me permitir que eu conte, eu ri à vontade, sabe? Do nosso grande escritor, teatrólogo e tantas outras coisas. Ariano Suassuna, quem não conhece? Maravilhoso. É? Maravilhoso, grandioso. Olha, eu garanto a vocês que assistiram uma aula, uma palestra dele, que você fica de cara amarrado. Você ri de chorar. Então ele contou o seguinte, que num hospício no pátio tinha um monte de doidos, né? Todos passeando. Aliás, eu tenho medo até de falar de hospício, mas deixa eu falar. Então, um dos doidos chegou e disse para o outro que estava se aproximando perto deles: Ei, o que é isso, rapaz? Você esqueceu de cumprimentar, fazer a continência? Aí o outro disse assim: Mas o que é isso, rapaz? Por que eu tenho que fazer continência para vocês? Ele disse: Porque eu sou o imperador Napoleão. Aí o outro disse: Imperador Napoleão? Quem lhe disse isso? Quem nomeou imperador? Foi Jesus Cristo. Eu não. Entendeu? Não fui eu não, mentira. Entendeu? Então ele diz o seguinte, que a mentira saudável faz parte de todo escritor. Todo escritor é um mentiroso, mas um mentiroso saudável. Muito bem. Diz o seguinte: essa encarnação para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Então há duas formas de encarnação: expiação, né? Ou seja, pagar, equacionar os nossos débitos de vidas passadas, mas também vem outros espíritos que não estão com tantos débitos assim, mas querem vir aqui para nos ajudar, espíritos muito mais atrasados, e também ao mesmo tempo para que eles possam avançar muito mais. Portanto, essas duas, não vamos entrar em detalhes porque é meio complicado, né? E ainda diz aqui: visa outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então não é só isso não, nós temos que aceitar o senhorio do nosso Deus. Entende, gente? Eu sou servo, eu sou servidor, eu tenho que louvar, adorar ao nosso Deus e fazer todas as coisas que me competem para o desenvolvimento da humanidade na Terra. Livro dos Espíritos ensina isso, né? Nas leis morais, lei do progresso, lei do trabalho, e mais aí que eu não estou lembrado no momento. Mas vocês dão uma olhada no livro dos Espíritos para vocês verem isso. Gostaria de ter a memória do nosso irmão Eduardo, que ele sabe decor tudo isso. Não é? Então nós não estamos aqui só para isso não. Para a nossa remissão dos pecados e também a nossa evolução. Por quê? Executando todas essas tarefas, nós precisamos o quê? Ampliar a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de criar as coisas, inventar, minha gente, para o bem de todos, para facilitar a vida de todos. E como a vida está fácil hoje em dia, né? Como a vida está fácil.
tudo mais fácil. Até o pedreiro, até o peão pedreiro, hoje ele tem a facilidade para tudo, né? Tem um carrinho, antigamente era o carrinho de mão, né? Hoje já é uma espécie de empilhadeira que conduz tudo. A massa pronta já vem no caminhão pronto, o pedreiro só direciona e espalha a massa. O problema é o conhecimento, de poder fazer a É. massa e colocar e ficar em pé. Exatamente. Entendeu? Hoje eu tô querendo Eita, me ajuda a sair essa palavra, desunuviar, não é isso? Entendeu? Fazendo uma limpeza na minha mente e eu quero rir um pouco. Falando novamente do Suassuna. Ele disse, olha, meu pai foi governador da Paraíba e ele construiu o sanatório, não sei das quantas que existe até hoje, ele falando, né? No dia da inauguração, né, essa clínica, esse hospício era o termo que usava antigamente, estava implantando uma nova forma de terapia, a terapia pelo trabalho. Então, na inauguração, ele apresentou um monte de carrinho de mão. Aquele tempo era carrinho de mão, ainda hoje alguns usam, né? E ele colocou os doidos em desfile com o carrinho de mão. Aí todo mundo alegre, mas apareceu um que estava com o carrinho ao contrário, com as rodas para cima. Aí o pai dele, esse meu pai, o governador, disse, epa, tá errado, não é assim não. Eu não sou bobo, se eu colocar na condição real, vão me encher de pedra. Entendeu? Então, a nossa caminhada é mais ou menos isso. Nós queremos realmente conduzir o carrinho ao contrário, nós não queremos carregar peso, essa é a verdade. Enfrentar as dificuldades que surgem na nossa caminhada, ter a coragem de entender que é uma bênção para nós, mas um sofrimento positivo, um sofrimento que nos leva a crescer, executando todas as dificuldades, contornar com a satisfação e com amor a Deus. E compreender que nada acontece por acaso nesse mundo. Tudo tem uma razão de ser e nós somos os culpados, mais ninguém. Então vamos deixar Deus encher o nosso carrinho de peso e vamos carregar, gente, vai fortalecer os nossos músculos. Muito bem, o que ele diz aqui? Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo. Aí já um outro ensinamento, que nós também sabemos, não vamos entrar no assunto, que é muito longo, cada vez que nós reencarnamos em planetas mais evoluídos, o nosso corpo vai ficando mais fluidificado, menos pesado. Quando a gente reencarnar no planeta de regeneração, pode estar certo que nós vamos estar com o corpo mais esbelto, mais leve, menos sujeito às doenças e complicações. Muito bem, mas esse não é o assunto. Bom, aí nós chegamos à conclusão que não há nenhuma dúvida que o processo para o desenvolvimento do reino de Deus está dentro de cada um de nós. Vamos tomar os ensinamentos que Jesus enviou até hoje, que saíram dos meus lábios, não são minhas palavras, acredite, são palavras, são ensinamentos do próprio Mestre Jesus. Exige muita abnegação, fé em seguir os ensinos de Jesus. Deus sabe que é uma tarefa desgastante, que nós vamos sofrer com isso.
Deus não deixou a cada um de nós a própria sorte que vire cada um de vocês. Ele é tão misericordioso que nos acompanha, está sempre presente, como eu disse inicialmente, por meio de Jesus, nosso intercessor. Que ele mesmo disse o seguinte, para encerrar, que já são 4 horas. E o horário estipulado é terminar às 4 horas. Em Mateus 11, 28, 30, também uma passagem muito conhecida que ele diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados, sou humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É pegar ou largar, né? Então por que não vamos ficar sofrendo? Né? Sem entender a razão de ser, porque sofrer todos nós vamos, mas entender a razão, pedir ajuda a Jesus que nos conceda o discernimento e a energia suficiente para continuar carregando a carga até o final. Não desistir jamais, carregar a carga. Para isso Jesus diz, venha a mim, eu não vou carregar por você não, mas eu vou oferecer as energias suficientes, as condições para você carregar. Então, todos nós temos uma carga difícil, eu também tenho, às vezes eu choro, às vezes não é, entendeu? Mas confiante que Jesus está presente, está me abençoando e eu vou encontrar a saída necessária, como todos nós vamos encontrar. Então não vamos ficar desesperados, não vamos queixar, não vamos reclamar da vida, não vamos soltar heresias tipo eu sou um azarado, nasci para sofrer. Não. Dizer sempre, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado por Deus e Ele me dá uma oportunidade para que eu possa vencer todas essas tribulações com muito amor, com muita disposição e, por que não dizer, ter também a alegria. Por exemplo, quem está com a garganta seca, como eu, tomar uma aguinha deliciosa. Minha gente, eu teria condições de ficar falando horas e horas com você, porque eu adoro, eu amo falar da vida e obra de Jesus. Mas tem a hora, eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade e se puderem, venham aqui às quintas-feiras que eu estarei aqui fazendo evangeloterapia, ou seja, terapia através dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, minha gente. A gente que agradece, Noema. Eu ia fazer, como eu falei no final, a gente ia fazer uma espécie de propaganda dos trabalhos da casa, né? Eu tinha falado do trabalho de quarta-feira, ia falar no final do trabalho que é promovido por ele, às quintas-feiras, das 20 às 21 horas. É um trabalho de evangeloterapia, ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, da mesma maneira como é feito aqui, só que quinta-feira não tem passe, tá? É só o trabalho de evangeloterapia, porque quinta-feira também há um outro trabalho realizado na casa, que é o trabalho de desobsessão